Oi pessoal, tudo bem? Eu quero saber de vocês se vocês estão passando por coisas do tipo assim, sabe? Acho que na segunda semana eu me vi em alguns movimentos assim, sabe? De repente eu olhei pra minha perna, tava precisando depilar e parece que tipo assim, pra que depilar? Você não fica associando uma coisa com a outra, mas pra que depilar? É o dia que eu falei, nossa, eu preciso depilar minhas axilas. Quando eu vi, tava com pelo um pouco maior do que normalmente, tá? E nisso coincidiu também que eu deixei a sobrancelha grande. E aí eu falei assim, nossa, o que tá acontecendo comigo, assim? Não que eu seja muito certinha, ter o dia certinho pra fazer isso, porque é o mesmo que faço, então às vezes a gente acaba postergando 1, 2 dias, 3, mas de repente eu me vi nesse movimento, sabe? De não dar muita importância pra isso. A gente precisa entender que a gente tá num período que seria importante, tá? Ninguém é obrigado a nada, a gente se esforçar um pouquinho para manter aquela frequência, aquela rotina que a gente tinha de cuidados pessoais. Quando é uma coisa que você valorizava e de repente você desvaloriza porque você tá desanimada, tem um fator que não é uma escolha sua, mas um desânimo, alguma coisa relacionada a isso, o problema não está se você vai parar ou não de se cuidar esteticamente, o problema é o que está te motivando a isso. Então a gente tem que estar muito atenta, gente, a gente tem que estar muito atenta porque todo tipo de coisa assim emocional, ele começa do comecinho, ele começa com pequenas coisas e às vezes a gente tá muito distraído para perceber. Você gosta de fazer sobrancelha, você gosta de se cuidar, não importa o que seja, e você faz isso com uma certa frequência. De repente, você não está fazendo, não é por falta de tempo, não é porque você, deixou de fazer porque você acha que isso não é importante, igual eu parei de pintar minhas unhas, acho que tem anos já, né, que eu nunca mais pintei a minha unha. Eu tive um motivo para não pintar mais as unhas, embora eu acho lindo unhas esmaltadas, e eu sei o motivo, eu estou consciente disso. Não é preguiça, não são pensamentos assim, pintar unha para quê? Vale a pena? Não sei o que, entendeu? Não foi isso, foi algo pensado, planejado e eu tive uma motivação. Agora, por exemplo, eu sou uma pessoa que não suporto pelos, né? Então eu tenho a minha rotina de depilação, embora ainda eu acho que eu sou meio relaxadinha, de deixar um pouco, aí de repente eu olho, tudo bem, aí no outro dia eu olho, tudo bem, não sei, e começa com uns pensamentos assim, a gente tem que ter cuidado, porque você de repente parou de fazer aquilo que é importante para você. Para mim é importante me manter depilada, busco feito, sobrancelha feita. Gente, isso é importante para mim. Eu não reparo para quem não é desse jeito, mas para mim isso é importante. E se isso é importante, de repente, do nada, numa quarentena deixou de ser, eu preciso prestar atenção nessas coisas. E isso vale para tudo. Vamos supor que eu tenho uma rotina de exercício em casa, né? Eu tô falando em casa porque quando a gente tem fora, o distanciamento social realmente acabou com muitas coisas que a gente fazia lá fora. Então, vamos supor que eu tenho uma rotina de dança que eu faço, sei lá, 3 vezes por semana ou todos os dias, coloco meu vídeo no YouTube, faço, sempre gostei, sempre achei isso importante. Agora, por causa da quarentena, eu não tô me achando, não tô me encontrando, não é por falta de tempo, mas é por causa de pensamentos que ficam questionando, como se tivesse uma voz questionando dentro de mim, pra que fazer isso, se isso vale a pena, que a gente tá de quarentena mesmo, que a gente não tá saindo, que isso e com aquilo. Então é isso que a gente tem que entender. O que está me fazendo a não ter mais disposição de fazer aquilo que eu acho que é importante e que eu faria? Então a gente tem que prestar muita atenção. Quando eu me percebi nesse movimento, eu já de cara falei, não, isso não é de mim, isso tem alguma influenciação e é muito complicado isso, porque assim, muitas pessoas que falam aqui no canal comigo já tiveram depressão ou tá lutando contra a depressão, e esse tipo de pensamento, eu não estou dizendo que é depressão, mas é uma característica da depressão, e a depressão, ela não chega assim, pá, e arruína a sua vida, ela chega devagar, e eu realmente acredito que todos nós, ou boa parte de nós, estamos propensos à depressão. E esse clima, tudo isso que está acontecendo, pode fazer a gente não dar valor para aquilo que pra gente tem valor. E a depressão, ela normalmente, eu não estou generalizando, mas ela vem com pensamentos. Ela começa a desvalorizar tudo aquilo
que de certa forma pode ter algum valor. Ela começa a questionar até que ponto vale a pena certas coisas, até que ponto vale a pena perder, sei lá, 10, 15 minutos no banho se depilando, até que ponto. Então ela começa a questionar isso porque para ela as coisas perderam o sentido. A depressão é a perda do sentido da vida. E ela não começa de uma vez. Quando a pessoa começa a falar, será que vale a pena viver? Antes, ela fez vários questionamentos. Vale a pena sair? Vale a pena vestir roupa bonita? Vale a pena arrumar cabelo? Vale a pena tomar banho? Às vezes acontece. Às vezes a pessoa toma banho porque ela sabe que existe ali, ela foi educada que ela tem que tomar banho, mas ela fica achando que aquilo ali não tem um certo valor. Né? Então, vale a pena isso, vale a pena aquilo? Então, normalmente, são questionamentos que a gente faz, não só com a depressão, mas outras doenças emocionais. E como as pessoas estão falando muito disso, né? As pessoas têm receio de que depressões ou doenças relacionadas podem se manifestar. Às vezes não é a quarentena que vai criar isso, não é a quarentena que vai fazer com que as pessoas tenham esse tipo de enfermidade, mas ela pode ser um gatilho para isso. Porque são muitas emoções, gente, que a gente passa, são muitos questionamentos, é muita incerteza, é muita insegurança. Então, o próprio cenário já deixa a gente, às vezes, triste. E pensando até que ponto vale a pena a gente fazer o que a gente está fazendo hoje, se a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 semanas, daqui 1 mês, como que a gente vai estar. Então, o próprio cenário já faz a gente fazer esse tipo de questionamento. Agora, quando a gente começa a questionar as nossas coisas pessoais, a gente precisa ter bastante atenção e tentar, na medida do possível, lutar contra isso. Eu tô com preguiça, tal. Não, mas hoje eu vou dar uma geral em mim. Eu não sei se vale a pena ficar limpando casa, tá todo mundo dentro de casa. Não, mas hoje eu vou dar uma geral na minha casa, entendeu? Fala, não, mas eu vou. Tenta, sabe, tenta dizer para essas vozes que ficam questionando dentro de você, que é um lado seu mesmo. Tenta dizer para essas vozes, não, mas eu vou fazer. Sabe, eu vou fazer. E muitas vezes é esse esforço, e que às vezes é um pequeno esforço. No começo de tudo, de qualquer coisa, o esforço é bem menor do que se a gente deixar se agravar. Então eu vou deixar aí uma dica para vocês. Tentam sempre perceber quais os sentimentos que estão dentro de vocês e tenta dialogar com esse sentimento e tenta, na medida do possível, lutar, não contra esse sentimento, mas para ressignificar esse sentimento. Esse período que a gente está de distanciamento social, nós temos umas lutas a mais, né? Diferente. E entenda que aquilo que você não está fazendo mais por causa do distanciamento social pode ser um tempo para você dedicar a alguma coisa para você mesmo. Eu acho, gente, que esse momento a gente precisa, sim, intensificar as nossas orações bastante, porque é através da oração que a gente vai conectar as nossas energias com as energias divinas, com as energias de Deus, é onde a gente abre para receber o fluxo divino, tanto de inspiração, de saúde, de tudo. Então a gente precisa intensificar muito as nossas orações, ter muito hábito de orar, mas é importante também a gente ficar um pouco sozinho. Sabe, ficar um pouco sozinho com a gente mesmo, além de orar, silenciar a nossa mente, toda vez que vier pensamento, você não, quero, sabe, se esforçar o tempo inteiro para silenciar a nossa mente. Uma forma de fazer isso é a gente começar a prestar atenção na respiração, porque a gente respira aqui, ó, se você me perguntar como você tá respirando, nem sei, mas então você começar a prestar atenção na sua respiração, como que você tá inspirando, como que você tá expirando, que isso é uma técnica para você conseguir silenciar um pouco a sua mente. E por que que é tão importante fazer isso, fazer meditação, silenciar a mente e a oração? Essas 3 coisas, eu não estou dizendo que são só essas 3, mas até um louvor também ajuda. Ela faz com que você serene os pensamentos. Ela te traz serenidade. E a serenidade, ela é terapêutica, tanto para problemas emocionais quanto para problemas físicos. Então a gente precisa buscar essa serenidade. Você vai fortalecer sua confiança, sua esperança. Muito importante a gente estar prestando muita atenção nos nossos sentimentos e praticar esses momentos de silenciar os pensamentos, fazer oração, meditar
tá? Para que a gente esteja sereno, né? Se você puder fazer isso de manhã, ótimo, porque aí você já foi contagiada pela serenidade e você consegue passar o seu dia melhor em todos os sentidos, tá? Então é uma dica que eu quero deixar para vocês, porque é uma coisa que eu venho percebendo que tá acontecendo em relação ao desânimo, e eu percebi esse movimento em mim na segunda semana, de ficar deixando para lá as certas coisas que para mim são importantes, tá? Sem um motivo real. O motivo é que, a gente tá de distanciamento social, até que ponto vale a pena? Isso não é motivo. Isso não é razão pra gente deixar de fazer algo que a gente faria. A gente precisa continuar com todas as atividades que a gente julga importante e que a gente pode fazer. Porque algumas a gente julga importante, mas a gente não vai fazer pelo bom senso. Eu acho que é importante ir pra academia toda semana, 3 vezes por semana, mas nesse momento eu não posso ir. Mas pra mim é importante exercitar, então eu vou buscar exercitar em casa. Tudo aquilo que foi importante para mim antes do distanciamento social, que continue tendo importância. Talvez se a gente não tivesse de distanciamento social, nem seria tão urgente, porque você pode substituir por outras coisas. Mas hoje a gente não tá podendo ter muita escolha para estar substituindo uma coisa por outra. Então é importante que eu me esforço na medida do possível, sem cobranças, para que eu retome a minha rotina de atividades dentro daquilo que eu posso, dentro daquilo que dá. Tem coisa que não dá, não tem jeito, né? Mas então é isso, gente. Eu queria deixar esse recadinho para vocês. Estejam bem à vontade mesmo para falar dos sentimentos de vocês com relação a isso. Conta para mim se vocês em algum momento se viram assim, meio desanimada com algumas coisas e com pensamentos que não justificam, né? Porque isso é importante, a gente saber se os pensamentos que a gente tá tendo em relação àquilo que a gente não tá achando mais interessante fazer, eles justificam realmente aquilo ou não. O isolamento social não pode ser a justificativa para a gente parar de fazer coisas que a gente acha importante e que a gente pode fazer, mesmo com distanciamento social. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!